Dinheiro faz dinheiro. O dinheiro, ele é um símbolo de trocas energéticas. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma solução no meu negócio, seja produto, seja um serviço, que é desenvolvido através, muitas vezes, da nossa expertise, ou seja, da, do nosso conhecimento, do nosso capital intelectual, a gente tem negócio para resolver ou a dor, a necessidade ou o sonho de alguém. E aí, para construir essa solução, seja produto, seja serviço, nós precisamos de insumos. Então, por exemplo, eu estou aqui na minha mão agora com uma garrafa d'água. Para que eu possa vender essa garrafa, eu preciso extrair a água, ter a questão do plástico e a combinação de todos esses elementos. Eu tenho aqui uma garrafa com água pronta para ser vendida. Então, a combinação desses fatores, quanto mais otimizado a produção dessa água, o retorno sobre o investimento ele é maior. Então, quando que eu tenho um retorno sobre o quanto eu investi? Quando eu invisto, primeiramente, em aprendizado, o aprendizado faz com que eu diminua a curva do tempo, fazendo com que eu tenha caminhos tanto para contratação de mão de obra ou qual que é o próximo passo. Então vamos dizer assim, o aprendizado ele te dá clareza para onde ir. Então, quando eu invisto em aprendizado, seja para a produção da minha solução, neste exemplo que eu dei aqui da garrafa d'água, provavelmente a pessoa que vende essa garrafa com água, ela tem que ter um conhecimento, ou pessoas que têm que ter o conhecimento sobre onde extrair a água, qual é a melhor forma de extração, produção do plástico. Então, muitas vezes a própria produção do plástico é feito com outro tipo de empresa. E tudo isso requer aprendizado. O dinheiro, então, ele compra o aprendizado ou desenvolve o aprendizado. E uma vez que eu adquiro, eu ganho tempo e eu também acabo tendo retorno sobre o investimento financeiro a longo prazo. Então, no dia a dia, quem empreende, sim, comprar o aprendizado faz com que você destrave outros caminhos. E isso faz com que você ganhe tempo. A gente compra tempo quando a gente investe em mão de obra, principalmente mão de obra qualificada, seja interno ou externo. Por quê? Eu estou aqui e alguém está executando um conhecimento ou alguma coisa sobre determinada situação que eu também precise. Então, quando a gente compra o tempo, quando a gente multiplica, na verdade, o tempo, quando a gente investe em mão de obra que ajuda a ganhar tempo, ou quando eu invisto, por exemplo, em tecnologia que otimiza processo, ou seja, eu fico muito mais ágil. Investir em tempo dá muito retorno, só que isso precisa ser estratégico. Mas falando do dinheiro diretamente, que daí entre os rendimentos, né? Então vamos supor o seguinte: eu sou prestador de serviço, eu tenho a minha especialidade, eu crio uma solução que resolve ou tal dor, ou tal necessidade, ou tal sonho, ou tal desejo do mercado. E nesse mercado existe um público-alvo. Como que eu faço para vender para as pessoas? Eu preciso colocar dinheiro de alguma forma, porque eu estou colocando a minha energia, seja para acessar um canal. Então vamos supor que eu invista num grupo de network, onde eu vou acessar um grupo de pessoas que têm ali características dos clientes que eu atendo. E eu preciso alocar energia ali. Quando eu faço esse investimento, seja, vou dar um exemplo, né? Vamos supor que participar de um grupo de network, a anuidade hoje custe R$ 1.000, um exemplo. E aí você faz esse investimento de R$ 1.000, ou seja, o equivalente monetário energético ali seria R$ 1.000 neste exemplo. E aí você faz esse aporte. Só que você não faz movimento com aquele grupo. Então as pessoas não sabem direito o que você faz, não entende muito sua solução, ainda mais quando são soluções diferenciadas, né? Então você investe um dinheiro, mas você não mede o retorno que você vai ter sobre aquilo, porque você não fez o movimento ali.
E isso acontece muito com muitos empreendedores. Então, às vezes a pessoa ela até resolve a questão de acessar ambientes, por exemplo, para que ela possa mostrar ali a solução dela. E uma vez que de repente você faz um cliente, aquela pessoa faz a aquisição e a aquisição que ela fez é maior que esse R$ 1.000, porque ela veio daquele lugar, vamos supor, eu investi 1.000, mas eu fiz uma venda de uma solução que custou para a pessoa um investimento de 5.000. Então, 1.000 menos 5 dá 4.000. Você teve o retorno sobre o seu investimento praticamente de 100%, porém, você teve além, né? Ou seja, não foi equilibrado, não foi o ponto de equilíbrio 100%. Você pagou o que você investiu e você lucrou ali pelo menos 200, 300% sobre este exemplo, né? Então, o que é o retorno sobre investimento? Existe o retorno sobre investimento direto, né, que é a parte numérica em si, ou seja, eu coloco 1.000, volta 1.000, ficou no 0 a 0, aí eu coloco 1.000, volta 5.000, opa, tive o lucro ali, ou seja, tive o retorno sobre o meu investimento positivo, mas existe também o investimento que a gente faz no que não é tangível, que é a parte qualitativa, mas que no longo prazo se tem ganhos. Tudo é medido. Então, ou você sempre está ganhando aprendizado, ou você sempre está economizando tempo, ou você está otimizando e está tendo rendimentos. Então, dinheiro faz dinheiro, mas lembre-se o que é o dinheiro: é energia. E a energia aplicada no aprendizado, no tempo, na otimização e fazer depois aquele valor monetário render, você sempre vai estar em multiplicação. O que faz as pessoas hoje, vamos dizer assim, terem não é nem estabilidade, mas a riqueza está no acúmulo, né? Então, quando a gente aprende, a gente acessa, você vai, é como se fosse, imagine um jogo que você vai destravando fases e você consegue acessar novos caminhos nesse jogo. Só que se você leva muito tempo para ter esse aprendizado, ou seja, você não investe num conhecimento de pessoas e profissionais que fazem realmente você diminuir o tempo aí de aprendizado, não diminui o tempo, ou seja, o aprendizado ele tem que diminuir o seu tempo, para que você possa otimizar o processo. E aí sim você acaba tendo a troca de dinheiro no sentido monetário. Então, para que você tenha mais rendimentos, você precisa aprender, ter mais tempo, otimizar o processo, e aí sim essa carga financeira, né? Você começa a ir para outros patamares, onde você faz realmente o dinheiro se multiplicar através dos rendimentos, e aí tem diversas formas. Então, o vídeo de hoje é mais para lembrar você que dinheiro faz dinheiro. Tudo aquilo que você quiser ter como retorno, querendo ou não, você precisa investir. Você precisa investir o seu aprendizado, o seu tempo. Então você precisa aprender como otimizar as coisas e também precisa aprender sobre como fazer as coisas renderem. É um ciclo. E a energia ela circula, né? Então, se você está com dificuldade, por exemplo, eu preciso vender mais. Para vender mais, você vai ter que colocar dinheiro. Porque você precisa muitas vezes aprender o que você não aprendeu. Por isso que você não consegue, às vezes, vender mais, porque está faltando aprendizado. Às vezes você até investe, tem gente que até investe em canais para ter acesso a pessoas, mas ela não faz movimentos ali. Então, nem sempre o problema é só dinheiro, mas dinheiro sempre vai sempre vai trazer dinheiro, né? Então, sempre tem que colocar uma carga para ter o retorno da outra carga. E esse retorno é o ROI, né? Bom, no vídeo de hoje é mais para te lembrar sobre isso, mas fique esperto, porque às vezes você só não está ganhando porque você não está investindo o suficiente. E mesmo investindo, nossa, eu já investi em X, Y, precisa sempre ver a sistemática da coisa. Porque, por exemplo, tem gente que investe em faculdade, num aprendizado lá de longo prazo. Aí você tem aquela carga de informação, mas você não vai em busca de uma colocação.
Mas não, olha, eu já fui, não estou conseguindo recolocação. Crie a sua recolocação. Então, se você não consegue encontrar um mercado que te aceite, crie um mercado para dor que você resolve. Aí entra a linha do empreendedorismo. E o empreendedorismo é um campo aberto, né? Porque são N possibilidades. E quando você escolhe esse caminho de empreender, você tem sim N possibilidades e precisa ter o conhecimento sobre o empreendedorismo, senão você fica amarrado. Então você fica especialista no que você faz, mas não entende do que? Do restante. Então é sempre aprendizados que muitas vezes impede a pessoa de ir para a próxima fase. E aprendizado requer tempo, aprender requer tempo. Então você pode aprender por conta própria, que pode levar muito mais tempo, ou investir em quem tem o conhecimento para remir o tempo. Aí é onde você ganha tempo realmente, é nas pessoas, em outras pessoas, que ou é mão de obra ou é conhecimento. Só que não para por aí, porque você precisa otimizar. A otimização é como se o flow fosse um acelerador, né? O fluxo faz as coisas acelerarem. E uma vez que você começa a ter mais dinheiro, precisa aprender a fazer rendimentos. É uma coisa por vez, uma conquista por vez, até que você domine as quatro. Vamos colocar os quatro pilares aí da multiplicação do dinheiro, vamos chamar dessa forma? Então é isso. Espero que tenha feito sentido. A gente quer trazer alguns vídeos mais simples e diretos, assim, de conceitos muitas vezes básicos, mas que para você entenda que, tipo, você está precisando de mais dinheiro, então precisa saber onde você precisa investir. E pode ser que seja o primeiro passo. Se você não sabe o que precisa ser feito, você precisa para o como. E o como é aprendizado. E o como sempre tem alguém que fez aquilo que você fez. Então, aí depende de como a pessoa vende, né? Então, quer mais dinheiro? Quero, precisa investir para isso multiplicar e voltar para você. É simples, mas é complexo.